Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Com muita alegria voltamos ao estudo deste livro maravilhoso, Evolução em Dois Mundos, no nosso programa O Espírito da Letra, analisando a sequência de obras de André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Hoje nós estaremos dando continuidade à segunda parte do livro, e a segunda parte ela é um pouco dinamicamente diferente da primeira, ainda que eventualmente nós continuemos a usar o nosso sistema de resumo. Não será sempre que nós faremos isso, porque alguns capítulos dá para a gente já ler direto, mas ainda vamos usar esse sistema de fazer um resumo explicativo e depois vamos ao texto original para fazer a leitura e você perceber como ele tem bastante conteúdo. Basta ter paciência e a gente vai aprendendo com ele. Então pegue o seu caderno, seu livro, suas anotações e vamos continuar a estudar agora no capítulo 3º o corpo espiritual e aquilo que os espíritos chamam de volitação, que é o ato do espírito ou perispírito no mundo invisível poder transportar-se sem precisar caminhar pesadamente. Ele pode voar de um lugar a outro. Isso nós já vemos lá no livro Nosso Lar. Já vemos esse mecanismo de volitação. Então agora, algumas perguntas serão feitas. Algumas serão respondidas, outras estarão sendo adiadas pelos espíritos por falta de uma maneira de expressar. Mas você vai acompanhar comigo e vamos encontrar bastante informação a esse respeito. Nós vamos começar então com o nosso primeiro slide do resumo da pergunta inicial. Vamos lá? A pergunta inicial que é feita para que André Luiz responda é essa aí, ó. Podemos receber alguma informação sobre a volitação do corpo espiritual? Nesse subtítulo, André Luiz compara o processo da volitação dos espíritos com aquela mudança, a metamorfose dos insetos, que quando estes entram em hibernação, aquele momento em que a lagarta vai ficar paradinha, vai fazer um casulo e vai dentro do casulo sofrer essa metamorfose, os seus músculos e sistemas digestivos ficam atrofiados, para que suas células, estas células do sistema muscular e do sistema digestivo, possam se reprogramar através de novas segmentações, novas subdivisões, para produzirem os órgãos definitivos da borboleta, no inseto adulto, dando a ele capacidade para voar. Então, as células musculares da lagarta, elas não têm mais função naquele processo antigo, que agora está em hibernação. Então elas involuem e na medida em que a metamorfose vai se acelerando, esses grupos celulares, tanto musculares quanto digestivos, sofrem uma mutação e eles começam a dividir-se, segmentar-se para dar origem às asas e ao processo da sucção da probóscide, que é aquele canudinho que as borboletas usam para penetrar no interior daquela conchinha, né, que são as flores, e sugar o néctar. É totalmente diferente da lagarta que ficava roendo a folha, lembra? Então eu preciso mudar isso. Então André Luiz está dizendo que do mesmo modo que nos insetos o corpo antigo é substituído nas suas funções muscular e digestiva por esse outro tipo de formação, também ele vai continuar aí no texto, você vai acompanhar comigo, isso acontece nessa transformação que se dá no perispírito. Vamos voltar ao texto. Com a morte do corpo físico, o espírito humano ressurge também alterado, tanto na massa muscular quanto no sistema digestivo, mantendo-se inalterado o restante da sua estrutura, daquilo que é o perispírito, facultando que, no novo campo onde ele vai estar agora vivenciando, ele possa desenvolver modos de condução e movimento muito diferentes daqueles da Terra.
Essa capacitação, porém, este poder de sair e flutuar, não é imediata essa capacitação, já que quando na matéria densa, quando ele estava ocupando um corpo de carne, sua mente condicionou-se ao trabalho do deslocamento físico, pesado, passo a passo, dentro da sua estrutura biológica densa, o que impede que ele consiga identificar de imediato esse reino inteligente de raios e ondas, fluidos e energias turbilhonantes que o cercam. Então, André Luiz está explicando nessa primeira resposta aquilo que nós já dissemos a respeito da involução das áreas ligadas à musculatura, à digestão. Também acontece isso no perispírito. Espiritismo, o perispírito não precisa de músculo, não vai fazer torneio de levantamento de peso. E também a alimentação será diferente. Todos os outros elementos da sua estrutura preservar-se-ão de uma maneira que ele possa usá-los adequadamente no novo ambiente. Porém, o que André Luiz está dizendo é que não é de imediato que isso acontece. Você vai lá no primeiro livro que nós fizemos, Nosso Lar. Lá em Nosso Lar, quando ele vai falar da volitação, o seu amigo de André Luiz, o Lísias, explica a ele que na cidade Nosso Lar, por ser uma cidade de transição entre o mundo físico e o mundo espiritual superior, Nosso Lar está na periferia do umbral, ainda é a região sombria. Nem todos os espíritos que chegam à cidade Nosso Lar estão capacitados para de imediato sair voando. Eles não sabem como fazer. Eles estão vindo dessa vida terrena densa, como André Luiz está citando agora, e que a mente ainda está vinculada a essa lembrança de ter que andar, de ter que caminhar. Por isso também que no mundo espiritual, muitas entidades, quando estão do outro lado, às vezes se apresentam aos médiuns videntes andando de muleta, de cadeira de roda, perdendo ainda um pedaço da perna, porque a mente fez isto no perispírito. Acostumado agora a imaginar-se como um corpo físico, sem aquele pedaço da perna, não é de imediato que o perispírito se reconstrói integralmente. É preciso primeiro que o espírito desencarnado se acostume agora com a nova ocorrência. Aprenda que há uma mudança básica e que quando a sua mente se adeque a esse novo status, ele não será mais nem aleijado, nem terá dificuldade de caminhar. Mas é isso que a mente tem que fazer, a mente dele. Enquanto ela não fizer, ela não terá, o perispírito não terá a sua parte que existe, mas que a mente, vamos dizer, cortou, porque o corpo tinha cortado, a mente bloqueou na sua estruturação nova. O médium, o indivíduo precisará agora refazer isso. Não, eu tenho uma perna, eu sei que eu não tenho mais porque fica andando de cadeira de roda, e de repente ele vai olhar, o perispírito dele remodelou-se de forma completa, com a perna. Mas essa é uma ordem mental. Como nós não estamos muito acostumados logo de cara, o Lísias explica para o André Luiz lá no Nosso Lar, que há uma convenção na cidade, Nosso Lar, porque na cidade existem espíritos que já dominam o caráter da volitação e existem aqueles que chegam lá e não conseguem fazer isso. Para que não houvesse, então, uma distinção entre os que já voam e os que têm que andar, os espíritos que governam a cidade, juntamente com a população, eles definiram que ninguém na cidade usaria a volitação. A volitação ficaria restrita ao uso fora da comunidade, para aqueles que já soubessem. Enquanto que na cidade, mesmo aqueles que já fossem capazes, usariam os sistemas de deslocamento coletivo, como o aeróbus, ou caminhariam, não usariam a sua potência volitiva, para não humilhar aqueles que ainda não conseguissem fazer isso. Então é uma atitude de convivência em respeito aos que ainda não sabem fazer. Por isso é que nós estamos vendo aqui André Luiz explicando
agora no livro no Evolução em Dois Mundos, explicando que há esta dificuldade para os novatos, os que chegaram agora de volta. Ah, André, mas eles já eram espíritos antes, eles já sabiam fazer essas coisas. É verdade, é verdade. Porém, o estágio na matéria, em que a mente foi, de novo, moldada para os três, as forças naturais e as três dimensões do campo físico, o que acontece é que, quando o espírito desencarna, ele ainda continua por um tempo, se ele não tem uma evolução mais acentuada, ele ainda continua por um tempo raciocinando como se ele fosse carne, ou impulsionando-se como se ele dependesse das mesmas leis que vigiam no mundo físico. Então, é interessante que você entenda essa restrição, porque não é o fato de perder o corpo físico que imediatamente garante ao espírito a sua emancipação plena dos conceitos mentais que ele tinha na matéria. Inclusive, em nosso lar tem o problema da comida, os espíritos ainda sentem fome, eles precisam se abastecer de alguma coisa que lhes pareça semelhante ao que havia na Terra. E por isso é que lá nas câmaras de retificação do Ministério do Auxílio ainda existem plasmados com formas semelhantes às da Terra, concentrados fluídicos em forma de frutas ou em forma de coisas que, quando a mente está vendo que está comendo, ele se, agora eu estou comendo, agora, graças a Deus, agora. Então, é a mente que precisa se adequar. E isto vai sendo feito paulatinamente para que o espírito possa, definindo-se agora no outro plano, começar a funcionar mentalmente como espírito e não mais como corpo, ok? Bom, agora a gente vai para o texto original do livro. Vamos lá. Aí estão os slides que André Luiz nos apresenta. Corpo espiritual e volitação. Podemos receber alguma informação sobre a volitação? É a pergunta, né? A volitação, que é o deslocamento do corpo espiritual no meio etéreo por um processo de locomoção que dá a ideia de voo. O perispírito pode fazer isso? Vocês podem nos explicar? Aí André Luiz começa a responder. Na metamorfose dos insetos, a histólise, que é a morte das células, a destruição, a dissolução dos tecidos orgânicos, alcança notadamente os músculos e a máquina digestiva, atingindo apenas levemente o sistema nervoso e o sistema circulatório. Isso nos insetos. Efetuando o processo histolítico, que é o da morte das células nessas áreas, segundo as referências já apresentadas em outra parte de nosso estudo, alguns capítulos anteriores lá da primeira parte falam sobre isso, os órgãos diferenciados voltam à posição embrionária que lhes era característica, e só então as células entram em segmentação, elas começam a se subdividir novamente, formando na histogênese, que é a formação de células, desenvolvendo tecidos orgânicos, os órgãos definitivos do inseto adulto, armado de recursos para voar, para librar, para suspender-se na atmosfera. Ele está explicando até aqui, então, o mecanismo dos insetos que sofrem metamorfose entre lagarta e borboleta. Assim também, diz ele, após a transfiguração, ou essa transformação ocorrida na morte, a individualidade, cada pessoa, cada alma, reaparece do outro lado, com naturais alterações na massa muscular e no sistema digestivo, mas sem maiores inovações na constituição geral, no restante da sua estrutura vibratória, munindo-se, abastecendo-se de aquisições diferentes para o novo campo de equilíbrio para o qual ele se transfere, com possibilidades de condução e movimento efetivamente não sonhados, já que o pensamento contínuo e a atração
nessas circunstâncias espirituais, não mais encontram certas resistências próprias do envoltório físico, do corpo de carne. Ao homem comum na encarnação, não é fácil, todavia, a articulação de uma ideia segura com respeito às condições de seu próprio corpo espiritual, além do túmulo. Porque a mente, no plano físico, está inteiramente condicionada ao trabalho específico que lhe compete realizar, inevitavelmente presa, limitada aos problemas de estrutura e, por isso mesmo, incapacitada de identificar o reino inteligente de raios, ondas, fluidos e energias turbilhonantes, energias que formam um turbilhão no mundo espiritual em que ele está vivendo. Ele ainda não está acostumado com isso. Portanto, o homem comum, que não ainda se espiritualizou o suficiente para vencer essa diferenciação, ele vai estar no plano espiritual imaginando que ali ainda tem lei da gravidade, que ele vai cair, que ele precisa andar, senão, se ele sair como Superman, ele vai, cair com a cara no chão. Ele ainda está funcionando segundo os velhos conceitos do corpo de carne. Porque a realidade do espírito é tão assim viva, é tão patente aos seus olhos, que ele pensa até que aquilo é a matéria. Mas ele não entende no começo que é um outro tipo de matéria. É isso que André Luiz está nos explicando. Então nós vimos que é uma comparação entre a metamorfose dos insetos, que também acontece com o perispírito, a metamorfose das funções do perispírito. Só que para que você possa começar a usá-las, você precisa movimentar o pensamento e a mente dentro do novo ambiente, tá bem? Bom, agora tem outras perguntas nesse mesmo caminho. Vamos à pergunta seguinte. Como entendermos a mente em si, individualizada e operante, se as células do corpo espiritual têm vida própria como aquelas do corpo físico? Ora, ele quer saber, se as células do corpo espiritual têm vida própria como as do corpo físico, como é que a mente trabalha com isso? O corpo físico, você tem um corpo físico, você não fica falando para as células digerirem, produzirem energia, você não fica ordenando mentalmente, elas vão acontecendo automaticamente. E no perispírito, como que é? Se o perispírito também tem células que vivem assim, independentes, como é que a mente trabalha com isso? Essa é a pergunta. Vamos ver a resposta. Vamos lá. André Luiz, no resumo que nós fizemos, diz mais ou menos o seguinte, olha, a mente comanda as milhares de células e órgãos para a realização dos fins da mesma forma como ocorre numa fábrica onde a gerência coordena todos os programas de produção. O gerente da fábrica não sabe se tem um parafuso torto, se tem uma arruela defeituosa. Ele sabe que ele comprou arruelas, comprou parafusos para a produção ter sequência. Ele coordena isso. Lá tem outros subordinados que vão analisar se o estoque está bom, se está sendo fluido, se está fluindo para a produção corretamente. Na linha de produção tem um supervisor de produção que vai estar vendo se os componentes estão dentro dos padrões de tamanho, de especificação que foram levados para a indústria que fabricou aquilo. E por fim tem um operário que vai fazer a máquina colocar o parafuso na arruela ou na porca. O operário vai dizer, não, esse parafuso está torto, põe ele de lado. Não precisa o gerente vir saber. O próprio operário sabe. Então a mente coordena, a gerência organizou todo o sistema e tudo funciona. É o que André Luiz está falando. Ok? Vamos agora ver o texto original, a pergunta e a resposta no livro. Vamos lá. Como entendermos a mente em si, individualizada e operante, se as células do corpo perispiritual têm vida própria como as do corpo físico? Vamos ver a resposta de André Luiz no texto original. O problema é de simples orientação, qual acontece numa fábrica de largas proporções
em que a gerência, unificada em seus programas de ação, supervisiona e comanda centenas de máquinas, com diversos implementos cada uma, convergindo todas as peças do serviço para fins determinados. É desse jeito. O cérebro é o gerente. Seja no corpo físico, seja no perispírito, ele comanda toda uma estrutura e todas as peças estão trabalhando para o mesmo fim. É assim que funciona. Agora nós vamos para a pergunta seguinte: quais os mecanismos das alterações de cor, densidade, forma, locomoção e ubiquidade do corpo espiritual? Nós aprendemos que o corpo espiritual pode apresentar densidades diferentes, colorações diferentes, formas diferentes, pode estar localizado em vários lugares, em algumas circunstâncias simultaneamente. Como que se explica isto? É a pergunta. Como entender esses fenômenos todos ligados ao perispírito? Vamos acompanhar aí o resumo, é um resumo rapidinho, porque os espíritos vão dizer mais ou menos o que nós pusemos no resumo. Põe aí na tela. Eles dizem assim: faltam ao homem mais avançadas noções sobre a mecânica do pensamento, o que impede de se responder adequadamente à sua pergunta. Os espíritos estão dizendo que entender como funciona o pensamento é fundamental para que você possa compreender o resultado em cor, em iluminação, em forma, em deslocamento do perispírito. Quando os homens tiverem mais conhecimento da mecânica do pensamento, será fácil de entender isto. Agora nós vamos para a pergunta e o texto original do livro. Vamos lá. Pergunta do livro, no capítulo 3º. Quais os mecanismos das alterações de cor, densidade, forma, locomoção e ubiquidade do corpo espiritual? Resposta: a pergunta está criteriosamente formulada. No entanto, para a ela responder com segurança, precisaremos dispor na Terra de mais avançadas noções acerca da mecânica do pensamento. Não dá. Precisa o homem desenvolver mais conhecimento sobre o funcionamento do pensamento para que, com base nessas descobertas, os espíritos possam explicar as consequências dessa mecânica na aparência do perispírito, na sua densidade, na sua coloração, na sua forma e na capacidade de estar em vários lugares. Enquanto não tivermos na mente a ideia de como funciona o pensamento, eles não têm como explicar isso. Bem, ok? Vamos para a próxima pergunta. Em que condições o corpo espiritual de um desencarnado sofrerá compressões, escoriações ou ferimentos? Olha que interessante. Uma pergunta que o perispírito pode machucar, o perispírito pode sofrer pressão, pode se comprimir, pode perder pedaço. Como que isso acontece? Vamos ver os espíritos respondendo a essa questão bastante interessante. Acompanhe aí o resumo que eu fiz. Eles dizem assim: nas mesmas condições em que o corpo físico pode ser atingido quando encarnado. Ou seja, o perispírito também pode sofrer escoriações, ferimentos e compressões nas mesmas condições do corpo físico. Mas não temos como explicar melhor por falta de uma terminologia adequada. Nesse ponto, antes de a gente ir para o texto original, eu me recordei aqui de uma passagem do capítulo 11º de um livro que nós já estudamos, Nos Domínios da Mediunidade. Neste livro, o capítulo 11º, ele apresenta a situação de um trabalhador mediúnico que tem a facilidade de sair do corpo. É o Antônio Castro. Ele pode se exteriorizar, chamado de desdobramento. Ele pode sair do corpo com consciência.
É claro que esse processo, no caso específico do livro, acontece com a presença de espíritos amigos que o ajudam. E então, quando ele sai do corpo, ele começa a estar em contato com a realidade do mundo invisível, o seu perispírito, olha só o que André Luiz nos explica. Na verdade, é uma resposta que o Aulus, o instrutor, dá ao Hilário. O Hilário está vendo o Antônio Castro fora do corpo agora, no plano espiritual. E Hilário então diz o seguinte: aqui vemos desse modo a exteriorização da sensibilidade, ou seja, o indivíduo saiu do corpo, o corpo está na cama. Só que, ao sair do corpo, ele leva com ele a sensibilidade também. Se você bater no corpo, o corpo sente dor. Se você espetar um espinho, o corpo sofre. Quando o perispírito deixa o corpo, ele leva com ele, ele exterioriza também a sensibilidade. Olha a resposta que o Aulus dá para o Hilário. Sim, Hilário. Se algum pesquisador humano ferir-se o espaço em que o perispírito se situa, em que o Antônio Castro desdobrado está presente, o encarnado não está vendo. Mas se ele passar e bater, o nosso amigo, que está com o corpo deitado lá, ele vai registrar de imediato a dor do golpe que lhe fosse desfechado, queixando-se disso pela língua física. Porque, apesar de ele estar liberto do vaso somático, do corpo físico, ele prossegue unido ao corpo físico por intermédio do laço fluídico de ligação. Veja só, aqui ele já está falando, lá nos domínios da mediunidade, que a exteriorização do perispírito leva à sensibilidade também. E que se aquele espírito está estando ligado ao corpo, se algum pesquisador que está observando ferir o espaço em que o espírito se encontra, o perispírito está, o corpo reclama da dor. O corpo deitado, com a língua física do médium em desdobramento, mas o corpo está ligado ao espírito, o corpo vai dizer: você está batendo em mim, você está me apertando, você está me queimando. Olha que interessante. Porém, já no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele não detalha mais profundamente este mecanismo, não explicita de forma um pouco mais completa. Mas ele está falando já lá nos domínios aquilo que ele está repetindo aqui. E nós vamos agora ver o texto original, vamos ver a leitura do que André Luiz está falando. Em que condições o corpo espiritual de um desencarnado sofrerá compressões, escoriações ou ferimentos? Resposta: dentro do conceito de relatividade, isso se verifica nas mesmas condições em que o corpo físico é injuriado, é maltratado dessa ou daquela forma na Terra. Não dispomos, entretanto, no presente, de uma terminologia adequada na linguagem terrestre para mais amplas definições deste assunto. Então, veja só, nós vamos sentir estas coisas em algumas circunstâncias interessantes. Nós vamos ver, por exemplo, que determinados indivíduos, quando morrem em acidentes, apresentam-se no plano espiritual com as sequelas igualmente traumáticas do acidente. Se eles morreram com um tiro, no outro lado, o perispírito vai aparecer com o orifício sangrando e o espírito vai tentar impedir o sangramento. Ele vai estar espelhando essas mesmas condições do outro lado. Naturalmente que no primeiro momento é em decorrência da fixação mental, mas vamos supor que uma pessoa esteja dormindo e tenha sofrido uma queda abrupta e não esperava por aquilo. Ela acorda do outro lado, numa situação de morte repentina, sem entender por que está do outro lado, mas ela sente o impacto
ou aqueles que morreram com doenças demoradas, continuam se sentindo doentes do outro lado. Continuam tendo tumores, continuam tendo outras manifestações mórbidas, até que de verdade isso possa ser tratado. Portanto, no mundo espiritual, para aqueles que não têm ideia disto, existem enfermarias que têm a função de recosturar o perispírito em determinadas operações magnéticas. Você imagina a situação de um espírito que, num trauma emocional, tenha se atirado debaixo das rodas de um trem, num suicídio. O corpo dele foi totalmente despedaçado. Ao estar do outro lado vivo, o seu perispírito estará como? Ele estará se sentindo também despedaçado. Até porque também ele vai ver o corpo nessas condições. Imediatamente sua mente vai falar, olha como eu estou. Então, em algumas circunstâncias em que se pôde recolher o perispírito desse indivíduo que está desconjuntado, ele é levado a salas cirúrgicas no plano espiritual e lá, ele está lúcido. Veja só, o perispírito, ele se vê com a cabeça separada do corpo, os membros todos destroçados, mas ele está lúcido. Olha que interessante, como é que o perispírito, como é que o indivíduo pensa que está morto e ao mesmo tempo está vivo, pensando que o corpo dele morreu? É uma confusão na cabeça desses indivíduos. Como é que ele poderia resolver o problema? Alguém fazendo um curso para, eu vou explicar para você que depois que o perispírito, que o corpo morre, o perispírito não precisa ficar decomposto, não precisa ficar rasgado. Não adianta explicar isso. Ele está se vendo. Então, como é a forma que os espíritos ajudam? Eles endereçam essa entidade nessas condições, assim mantida pela sua mente, destroçado fisicamente, a uma sala cirúrgica. E dizem a ele, agora nós vamos costurar você de novo, vamos refazer a sua estrutura, você não vai ficar mais nesse estado, nós vamos tirar você dessa situação. E o indivíduo, então, ele se recorda que na Terra existia médico, existia hospital, existia cirurgia que podia reconstruir o corpo. E então ele dá uma ordem mental que facilita a sua reestruturação, mas os espíritos fazem mesmo a reunião magnética dos membros decepados, a estruturação e colocam aqueles esparadrapos, aquelas coisas que são para o espírito saber que ele foi tratado e ele agora admitir que ele vai sarar. Olha que interessante. São mecanismos de diminuição da dor através de uma ação prática. Não é teoria, não é ficar dando aula, não é ficar falando você não morreu, seu corpo espiritual está bom, você tem que mudar isso. Não entende isso ainda. Eles então atuam na forma prática para que através disso a mente assimile a sua mudança. Ok? Interessante tudo isso, não é? Agora vamos para outra pergunta. Qual é a ordem de formação dos chakras ou dos centros vitais pelo princípio inteligente no seu corpo espiritual? Se o coronário vem primeiro, depois vem o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico, o básico, o genésico. Essa é a forma, essa é a sequência que vão aparecendo os centros vitais? É a pergunta, uma pergunta feita talvez por algum estudioso dessa questão dos centros vitais. Eles responderam o seguinte: os centros vitais começaram com as primeiras formações celulares, conduzidas pelas inteligências superiores. As primeiras, lá da mônada inicial. Mas é tudo o que podemos dizer. É só isso que podemos dizer por enquanto. E agora a gente vai ver a pergunta e a resposta originais. Vamos lá. Qual é a ordem de formação dos centros vitais pelo princípio inteligente no seu corpo espiritual? E a resposta: sabemos que a formação dos centros vitais começou com as primeiras manifestações da plasmocinese, a formação ou a subdivisão
citoplasma, nas células, sob a orientação das inteligências superiores. Contudo, não dispomos ainda de particularidades técnicas para penetrar nesse domínio da ciência ontogenética, ciência que fala do desenvolvimento do indivíduo desde a fecundação até a maturidade para a sua reprodução. Não podemos dessas particularidades ainda explicar para penetrar no domínio da ciência. Quem tem que estudar isso é a ciência ontogenética, que vai falar do desenvolvimento do indivíduo desde a fecundação até a reprodução. Compete ao homem primeiro dar o seu passo para depois receber a informação dos espíritos. É sempre assim que eles procedem. Os espíritos, eles não interrompem nem abreviam aquilo que compete à inteligência humana ter que fazer. Eles estimulam, o homem processa, o homem trabalha, o homem pesquisa, o homem aprofunda, e quando ele já está no caminho, os espíritos ajudam. Mas ele tem que fazer a sua parte. Agora vamos para as perguntas finais. Ele pergunta: como se processa a exteriorização dos centros vitais? Como que isso vai se dar? A colocação para fora do corpo físico? Como se processa essa exteriorização? E o resumo é esse aí, ó. Com o conhecimento do magnetismo e elevação espiritual, os próprios cientistas humanos descobrirão como isso se dá. Do mesmo modo que já reconhecem a regressão da memória e a exteriorização da sensibilidade nos transes mediúnicos. O homem já aprendeu isso nas suas pesquisas. Ele tem que continuar pesquisando. Quando ele estabelecer o magnetismo com mais profundidade, ele vai entender como se processa esta exteriorização dos centros vitais. Vamos agora, então, ao texto original. Como se processa a exteriorização dos centros vitais? E a resposta: associando conhecimento magnético e sublimação espiritual. Quando eles associarem esses dois conceitos, os cientistas humanos chegarão por si próprios à realização referida a esse entendimento. Como eles já atingiram noções preciosas quanto à regressão da memória e à exteriorização da sensibilidade. Eles já fizeram isso. Regredir a memória pela hipnose, ou perceber a exteriorização da sensibilidade nos transes mediúnicos. Então, eles já fizeram isso, né? Então, os espíritos continuam dizendo, ó, faz a sua parte aí. Agora, vamos para a pergunta que, na sequência, vai falar sobre a maneira de trabalhar quando você perde um membro, no caso, um órgão. Vamos lá. Qual a importância da relação existente entre o baço e o centro esplênico? Se o baço pode ser extirpado sem maiores prejuízos à continuação da existência do encarnado. Como existe essa ligação, o baço e o centro, o chakra esplênico? Se o baço pode ser tirado e o cara continua vivendo, o indivíduo continua a sua existência física. E os espíritos explicam o seguinte, esse é o resumo que eu fiz. Apesar, né, do baço ter sido extirpado, continua a existir o baço no corpo espiritual. Os órgãos estão reproduzidos no duplo etérico, né, naquela estrutura vibratória mais densa, próxima do corpo físico. Ele continua tendo o baço ali. E, interligado a outras fontes formadoras do sangue, continua funcionando, mesmo de forma imperfeita, obedecendo a esse binário mente-corpo. Ele não tem o baço físico, mas existe o baço fluídico, o órgão fluídico no seu duplo etérico. Este órgão continua funcionando, ele se ramificará e ele estabelecerá contatos com outras fontes produtoras do sangue, das células vermelhas, que vão trabalhando, ainda que com a falta do órgão físico, estarão trabalhando imperfeitamente, mas cumprindo a sua função mente e corpo. Existe o órgão no perispírito, a mente coordena isso, e ele continua fornecendo elementos para a substituição do órgão físico, mesmo que de forma não completa, mas compensada por outras estruturas que serão utilizadas aí. Ok? Vamos agora à pergunta e resposta do texto original. Qual a importância da relação existente entre o baço e o centro esplênico?
se o baço pode ser extirpado, pode ser extraído, sem maiores prejuízos à continuação da existência do encarnado? E a resposta que André Luiz nos dá: compreendamos que a extirpação ou extração do baço, na sua expressão física, no corpo carnal, não significa a anulação desse órgão no corpo espiritual, e que, interligado a outras fontes de formação sanguínea, no sistema hematopoético, aquele sistema que é responsável pela formação dos glóbulos sanguíneos, prossegue funcionando o baço espiritual, embora imperfeitamente, no campo somático, no campo físico, atento às articulações do binário mente e corpo. Isso não interrompe o funcionamento do baço, o órgão perispiritual, ele continua funcionando. E com isso você tem informações interessantes a respeito exatamente da estrutura orgânica do perispírito na parte próxima do corpo físico. Existe pulmão, coração, todos os órgãos correlacionados com os órgãos físicos. É muito interessante você pensar sobre isso, porque já na primeira parte nós já estudamos esta existência de células, de tecidos, de órgãos no perispírito, tá bem? Agora vamos para a última pergunta. Como compreenderemos a situação dos centros vitais no caso dos ovoides? Os ovoides são aqueles espíritos que perdem a forma organizada e ficam parecendo um ovo de Páscoa, a parte apenas mental. Ele quer saber como ficam os centros vitais, os chakras, no caso dos ovoides. E aí ele respondeu assim, ó: pensando na semente minúscula que guarda dentro dela os princípios formativos, organogênicos da árvore em que se converterá no futuro, entenderemos que os centros vitais também regridem a um estado de embrião, sem contudo deixarem de existir. Vai diminuindo, vai ficando pequenininho, mas estão lá dentro. Agora vamos para a pergunta e a resposta finais do capítulo 3. Vamos lá. Como compreenderemos a situação dos centros vitais no caso dos ovoides? André Luiz responde: entendereis facilmente a posição dos centros vitais no corpo espiritual restritos na ovoidização. Apesar de não terdes elementos terminológicos que a exprimam, não dá para fazer uma definição perfeita, você compreenderá isso pensando na semente minúscula que guarda, que encerra dentro dela os princípios organogênicos da árvore em que ela vai se transformar no futuro. Esses princípios são o aparecimento e o desenvolvimento dos órgãos de um ser vivo. A árvore vai crescer daquela sementinha. Então, dentro da sementinha está aquela árvore, mas ainda está em tamanho reduzido. Os princípios básicos estarão ali. Então, este foi o capítulo 3º. Muito interessante, com muitos detalhes, não é mesmo? Que a gente pôde aprender muitas coisas daquilo que a nossa linguagem é capaz de compreender ainda. Semana que vem a gente vai para o capítulo 4º. Linhas morfológicas dos desencarnados, a aparência dos desencarnados, né? E eu espero que você já possa ir lendo, porque ele também é muito interessante. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Esperamos que isso esteja sendo interessante para você pensar e fazer pensar em outras hipóteses e outras circunstâncias, porque as obras de André Luiz estão repletas de exemplos de tudo isso que ele acabou de dizer. E a gente espera você semana que vem. Muito obrigado pelas suas opiniões, pelos seus comentários muito elogiosos, muito cheios de vida e de interesse de aprender. E a gente espera você. Até lá e muita paz.